O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. A IPF agradece. Nós vamos para Marcos capítulo 1, versículos 16 a 18, para meditarmos sobre uma outra forma de servirmos ao Senhor, é seguindo a Jesus. São termos que a gente já conhece, servir a Jesus, mas o que é que nós temos feito de fato para servir a Jesus? Seguir a Jesus, o que é que nós temos feito de fato, nosso testemunho que mostra que realmente nós seguimos a Jesus. Então acompanhe comigo, são apenas 3 versículos, pode fazer a leitura aí sentado e compartilhar com alguém que porventura esteja sem a Bíblia. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Deus amado, nós queremos pedir a tua orientação nesse momento em que vamos meditar na tua palavra mais uma vez. Queremos pedir que o teu Espírito Santo, Senhor, nos guie por estas letras. A voz pode ser humana, Senhor, mas a palavra é do Senhor. E nós queremos pedir realmente nessa noite de comunhão, nessa noite de ceia, que essa palavra faça parte, Senhor, do pulsar do nosso coração, faça parte da nossa vida, entendendo, Senhor, que o Senhor nos chama e nos dá um propósito de vida, que é seguirmos, servirmos, honrarmos, proclamarmos o Teu nome como o único e verdadeiro Salvador. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Jesus. Papias foi um escritor do século II, chamado como o bispo de Hierápolis. E aí, na corrente dos estudiosos, ele chega mais perto do apóstolo João. O apóstolo João teria discipulado Policarpo, Policarpo teria passado para Papias. Então, ele escrevendo e estudando, ele olha para o Evangelho de Marcos, nós já temos estudado isso aqui também. Marcos não foi uma testemunha presente de Jesus, mas Marcos ele bebeu da fonte de Pedro, ele foi discípulo de Pedro, ele recebeu das pregações, dos ensinos de Pedro, a história a respeito de Jesus, por isso ele produz este evangelho, que embora seja o terceiro colocado aí no nosso Novo Testamento, ele foi o primeiro que foi escrito um pouco depois da morte aí de Pedro, no ano 65, mais ou menos, depois de Cristo. E a ligação de Pedro com Marcos era muito estreita. Nós podemos ler lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 13. Ele se referindo à igreja, ele diz: aquela que se encontra em Babilônia, então ele diz, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então Pedro foi uma testemunha presente que andou e aprendeu de Jesus. E Marcos foi um discípulo de Pedro que andou com ele, ouviu dele e escreveu o evangelho a respeito de Jesus. Nós já vimos essa característica. Ele não trabalha na genealogia, ele não faz muito comentário, ele já coloca Jesus em ação, porque a força do evangelho de Marcos é justamente mostrar Jesus como o servo do Senhor. Temos em Atos a descrição, ele é filho daquela Maria que tinha aquela casa para onde Pedro correu quando foi solto da prisão. Então havia ali, era um lugar especial. Marcos cresceu nesse movimento ali dos discípulos de Jesus. Era sobrinho de Barnabé, o filho da consolação, o homem que andava junto com Paulo, também chamado de apóstolo às vezes. Então Marcos tinha uma influência muito grande desses homens, foi levado da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, mas nós temos lá em Atos, no capítulo 15, versículos 37 a 40, uma discórdia entre Paulo e Barnabé, porque quando eles estavam próximo a Panfilha, na primeira viagem, Marcos quis voltar para Jerusalém. Nós não temos muita certeza do que é que aconteceu, mas o fato é que Marcos desanimou e voltou para Jerusalém. Então, quando eles estavam, Paulo e Barnabé, se preparando para a segunda viagem missionária, Barnabé quis levar Marcos mais uma chance, e Paulo bateu o pé e disse que ele não poderia fazer parte da equipe missionária, porque tinha sido um missionário que recuou, tinha sido alguém que colocou outra coisa no lugar do chamado para aquela viagem missionária. E diz a palavra que a discórdia foi tão grande que Barnabé bateu o pé, foi de um lado com Marcos, e Paulo pegou Silas e foi para outro lado. Mas é interessante, por que eu estou colocando isso aqui na mensagem de hoje? Porque nós vamos olhar o chamado de Jesus através da ótica dessa mensagem
baseado nesses versículos de Marcos. Marcos foi alguém que encontrou-se com Jesus na pessoa dos apóstolos, ouviu a mensagem, seguiu numa viagem, mas recuou. Na visão de Paulo, acabou, não teria chance, mas Barnabé investiu num caminho de discipulado, de preparo de Marcos, a tal ponto que nós vamos ver depois o apóstolo Paulo citando-o como colaborador, quando escreveu a carta aos Colossenses, quando escreveu a Filemon, e de uma forma toda especial, nós temos aí 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, o testemunho de Paulo. Marcos foi alguém resgatado, não por Barnabé, mas pelo Espírito Santo, mas porque havia um chamado no seu coração. Pode ter enfraquecido, pode ter recuado, mas ele coloca agora, no modo de escrever, ele vai escrever o Evangelho totalmente tomado por essa visão desse Jesus maravilhoso, que alcança com a sua graça, que chama, que capacita, que sabe das fraquezas, que levanta das fraquezas para fazer com que o propósito seja cumprido. Paulo se desesperou, Paulo brigou, Paulo discutiu. Homens de Deus fazem assim, não é? Mas não perdem a comunhão, porque o que nós temos aqui é a restauração. E veja que testemunho de Paulo em 2 Timóteo 4,11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Jesus, esse Deus maravilhoso, que sabe quem nós somos e que sabe que o coração do homem, sem realmente ter o chamado verdadeiro, não vai seguir em frente. Marcos apresenta Jesus como servo por excelência. Em Marcos, no capítulo 10, versículo 45, essa é a expressão registrada por ele: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus chama os seus primeiros discípulos, e Marcos vai recebendo essa orientação, essa informação do apóstolo Pedro, e Pedro, aquele Pedro que muitas vezes resistiu, aquele Pedro que muitas vezes discutiu, que muitas vezes por se precipitar, recebeu reprimendas de Jesus muito grande, mas ele vai sendo trabalhado e se transforma de um covarde que negou a um baluarte da fé. E ele passa à frente aquilo que recebeu. Fica bem claro nesse evangelho que desde o início, Jesus, anunciando o evangelho, pregando as verdades do reino, chamava homens, discipulava homens para que eles não fossem fundadores de religião. Jesus chama não homens e mulheres para seguir religiosamente, presos a rituais, a tradições humanas, mas ele quer discípulos que sejam capazes de entregar até a própria vida, se for necessário, para que o evangelho vá à frente. Homens forjados no fogo da pressão, da perseguição. E aí então nós temos esse belo evangelho, que parece ser o mais simples de todos, mas não, ele serviu de base para os outros também. Então, nos preparando nessa caminhada rumo à conferência, já começamos hoje de manhã, vamos continuar. Se de manhã nós meditamos sobre servir a Jesus, então vamos meditar agora à noite, que nós somos chamados para servir, seguindo a Jesus. Em primeiro lugar, a escolha sempre será de Jesus. Veja comigo Marcos capítulo 1, versículo 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Nós temos, durante os cultos de oração das terças-feiras, e eu quero lembrar você que a gente tem um culto às 19 horas, caminhado pelo Evangelho de Marcos. Então, aqueles que têm vindo, que têm meditado, têm estudado, vão se lembrar que Simão Pedro já tinha tido um contato com Jesus. Jesus já tinha entrado no barco dele, mas não foi o chamado. Jesus já tinha estado na casa de Pedro e curado a sogra de Pedro, mas não foi o chamado. Jesus tem uma agenda, ele é Deus, ele conhece todas as coisas, essa agenda vem de toda a eternidade, e quando ele passa por ali, ele vê uma companhia de pesca, há homens pescando ali, mas ele se dirige a Simão e a seu irmão. Veja aí, Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, o pano de fundo disso aqui. Depois de João, aqui é o Batista, o primo dele, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Quando a gente junta as informações, nós vemos o abatimento de Jesus diante da notícia da morte de João Batista. João Batista foi o precursor.
é aquele que veio à frente, abrindo o caminho, cumprindo as promessas do Velho Testamento e dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus. Ele não era o Messias. Ele estava preparando o caminho para o Messias. Jesus tem agora a sua missão, ele está na Judéia, mas ele agora ruma para a Galileia, porque o reino de Deus precisava ser pregado até mesmo nos lugares considerados mais difíceis. Então Jesus estava dessa forma mostrando que o caminho com ele é algo novo. Com ele o reino de Deus estava sendo implantado na terra, por isso era necessário que a boa nova do Evangelho fosse pregado por homens, não por anjos. Jesus não ficaria eternamente aqui na terra, porque ele teria que passar pelo sacrifício, ele morreria, ressuscitaria, iria para o céu, para junto do Pai, mas era preciso que esse arrependimento, essa pregação das boas novas do Evangelho, fosse espalhado por todo o mundo. Mas como é que o mundo poderia conhecer, se não fosse por vidas através do envolvimento com a ação do Espírito Santo, a inspiração para escrever essa palavra que nós temos nas mãos, e agora nós podemos passar à frente com a iluminação que o Espírito Santo nos dá. Marcos registra o chamado desses dois irmãos, Simão, que depois foi chamado Pedro, e André. Pela manhã, nós vimos o chamado de João e Tiago, quando nós meditamos no sermão de manhã, agora o chamado de Pedro e André. Como é que Jesus escolhe? Como é que Jesus chama? Muitos estão enganados na igreja porque acham que escolhem. De vez em quando a gente canta algumas coisas aí erradas, e aí o grupo louvor tem que ir corrigindo. No inário fica mais difícil, né? Dos milhares, o escolhido para mim, né? Pastor Lucas, aí fica... Jesus é quem escolhe. Então, por isso, nós precisamos ter a experiência pessoal com Cristo Jesus, uma entrega de vida. Irmãos, nós não podemos mais andar com essa ideia de que nós nascemos crentes, a nossa família era crente, nasci na igreja, sabe, a minha família... Não, há necessidade de um nascimento verdadeiro, genuíno, através do novo nascimento em Cristo Jesus. Essa foi a palavra de Jesus a Nicodemos. Não pode entrar no reino de Deus quem não nascer novamente, e esse nascer novamente é receber em cheio o chamado de Jesus. Veja aí João capítulo 15, versículo 16. O Senhor Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Vou parar aí, porque o restante é uma promessa, e muitos se agarram naquela promessa, né? Querem as orações respondidas, mas aqui o que Jesus faz é dizer, é a escolha dele. Por isso a necessidade da entrega genuína da vida, para que nós possamos ter o discernimento que só o Senhor Jesus pode nos dar, para entendermos quando é palavra de Deus, para entendermos quando é ação do inimigo e para entendermos quando é artimanha do ser humano. É o chamado dele que toca em nossa mente, em nosso coração e nos arranca de uma realidade puramente humana. O que é que Pedro e André estavam fazendo? Pescando. Era o trabalho deles. Os estudiosos dizem que Pedro era o mais novo, tinha mais ou menos 30 anos, mas era o líder do grupo. André já era um pouquinho mais velho, alguns consideram a mesma idade de Jesus, 33 anos, mas eles estavam pescando. Há um negócio, irmãos, não era um barquinho pequenininho, era uma companhia de pescas. Olhe comigo aí, Lucas capítulo 5, versículo 10, porque aqueles dois irmãos que foram chamados, nós meditamos hoje de manhã, eram sócios de Simão e de André. Veja comigo aí Lucas 5,10, só a descrição. Diz, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então, disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Os quatro tinham o seu trabalho, não uma irresponsabilidade. Jesus não entra na vida para acabar com a vida da pessoa, mas coloca as prioridades, as coisas nos lugares que devem ocupar na história, na nossa caminhada, mas ele tem que estar como a prioridade do chamado, o propósito para as nossas vidas. O que eles deixaram? Pedro, André, Tiago e João eram sócios de pescaria, mas Jesus coloca os olhos nele, vai chamá-los e vai transformá-los de pescadores de peixes, para a sua sobrevivência, em pescadores de homens, para fazerem parte do reino de Deus. Então,
Somos chamados para servir, seguindo a Jesus, mas com a consciência de que Ele é quem nos escolhe. Em segundo lugar, nós seguimos a Jesus porque o chamado sempre será dele. Ele escolhe e Ele chama. Jesus não estava andando pela vida e de repente começou a olhar esses homens e chamou assim à toa. Há um propósito em tudo isso. Veja em Marcos capítulo 1, versículo 17. Jesus disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Que chamado de Jesus foi esse? Os homens tinham a sua pescaria, as suas responsabilidades, as suas famílias, tinham a sua vida profissional, os seus compromissos, as suas responsabilidades, os seus negócios, os seus sustentos, mas Jesus vai diante do Pai, Ele está em oração. Jesus passa a madrugada toda orando. Há muitos que estão ali andando com Ele, Ele já tinha falado com alguns, mas agora em oração, Jesus revê as anotações espirituais, me permita essa liberdade. Jesus está conversando com o Pai durante toda a madrugada. Ele sabe que um deles será o traidor. Jesus sabe que Pedro tinha aquele temperamento. Jesus sabe que Tomé duvidava algumas vezes. Jesus sabe de tudo isso. Mas, na verdade, Ele é quem vai chamar. O chamado é do Senhor Jesus. Marcos 3, versículos 13 a 19. Depois subiu ao monte e chamou os que Ele mesmo quis. Ele quer. O apóstolo Paulo vai falar sobre dons e vai dizer, Ele mesmo distribui. Irmãos, a sintonia com isto é importantíssima, porque nós não estamos no corpo de Cristo para fazermos aquilo que nós queremos, mas aquilo que Jesus quer. E muitas vezes, quando nós insistimos por um caminho que nós queremos precipitar, que nós queremos fazer, o que nós vamos colher é o resultado dessa ação. Por isso, igreja, ore pelos nossos oficiais, pelos nossos candidatos, converse, coloque diante de Deus, faça uma coisa séria. O conselho não pode receber este ano alguém que apareça lá sendo convocado, dizendo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, ninguém falou comigo. Ou aparecendo dizendo assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu disse à pessoa que falou comigo que agora não era o momento. Espero que os homens aceitem os convites, mas é preciso orar. Jesus escolhe esses homens em oração. Ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade e expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Uma coisa esses homens entenderam quando Jesus se aproximou e os escolheu, é que esse chamado não poderia ser recusado. Muitas discussões teológicas a respeito de Judas, mas Jesus sabia, e nos planos eternos de Deus havia esse momento que teria que acontecer, para que fosse à frente esse sacrifício de Jesus. Esses homens já tinham visto o milagre da pesca abundante, eles já tinham visto a manifestação poderosa, a autoridade de Jesus, e eles estavam sendo chamados agora para algo maior. Dependiam da sua vida profissional, mas esse chamado mexeu com as suas estruturas. O que esses homens, embora durante a caminhada, a gente viu que em alguns momentos vinha à tona a carnalidade deles, na competição, nas discussões, muitas vezes na dúvida, sem entender ao certo a mensagem de Jesus, mas nós estamos aqui diante de um dos desdobramentos da graça de Deus. Nós temos aqui esse chamado irresistível, essa vocação eficaz, a voz de Jesus tocando o fundo das almas daqueles homens eleitos, separados, que teriam as suas vidas transformadas para sempre. Muitos andavam com Jesus, é o povo, é a multidão. Muitos estavam atrás de Jesus por causa das coisas que Jesus fazia. Esta igreja estaria cheia hoje aqui, se a gente tivesse divulgado alguma coisa espetacular, um anjo aparecendo aqui, ou então uma manifestação espiritual de luzes pelo templo, ou então pessoas que morreram, ficaram mortas durante alguns dias e ressuscitaram. Essa igreja encheria, o mundo está atrás disso, as multidões também estavam, mas o enfoque de Jesus são os seus discípulos.
a multiplicação dos pães e dos peixes. Multidão grande atrás de Jesus. Jesus começa a falar sobre sacrifício, começa a falar sobre entrega. Ele fala do próprio sacrifício e muitos o abandonaram. Veja comigo João 6, 66 a 69. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, presta atenção nessa resposta. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pedro não falou isso da sua cabeça. Há uma ação do Espírito Santo neste momento, em que o chamado está vivo e ele está andando com Jesus. Mas daqui a pouco Pedro, da mesma forma como deixou de olhar para Jesus quando andava sobre as águas e começou a prestar atenção nas intempéries, foi afundando. Daí a pouco Jesus, diante da continuidade do discurso de Jesus, dizendo que ia para o sacrifício, Pedro então é repreendido por Jesus, porque estava ouvindo bafejar de Satanás, tentando novamente desviar Jesus desse caminho, dizendo que não era preciso passar por isso. Irmãos, mesmo assim, o chamado continua. Pode tropeçar, pode até mesmo cair, mas se Jesus escolheu, se Jesus chamou, vai continuar a caminhada para cumprir o propósito. A escolha sempre será de Jesus, o chamado sempre será de Jesus, e em terceiro lugar, a prioridade sempre será Jesus. Veja aí Marcos 1,18. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. É interessante quando é o toque de Jesus, quando é a voz de Jesus que ecoa. Um dia eu ouvi uma pessoa dizendo: eu desisti do ministério. Ninguém desiste do ministério quando é o chamado de Jesus, porque é uma aliança eterna, é um envolvimento. E eu não estou dizendo aqui especificamente do ministério pastoral, não, todos os nossos ministérios, nós somos chamados por Ele, somos atraídos por Ele. E é interessante essa expressão: Jesus já era conhecido por eles, mas Jesus agora em oração os escolhe, Jesus os chama, e veja a expressão: eles deixaram imediatamente. Não tem conversa, não tem continha, não tem cálculo. Jesus chamou, é a voz do rei ecoando no coração daquele que o recebeu como Salvador. Por isso nós precisamos rever a nossa vida espiritual, e não é constrangimento para ninguém, de repente, procurar ajuda no sentido de dizer: então eu quero entender o que significa entregar a minha vida. No meu pastorado, já alguns anos atrás, não estava aqui no Ceará ainda, lá no Paraná, eu tinha uma senhora na igreja, mulher de oficial, que dava um trabalho danado. Tomara que não esteja ouvindo lá, não vou falar nome. Alguns seguem o culto daqui. Mas essa irmã tinha alguns comportamentos infantis, irmãos. Eu não entendi, uma pessoa dedicada, colaborava no trabalho feminino, mas de vez em quando, algumas coisas que a gente não entendia. E um dia, então, com a permissão do esposo, ela entrou na minha sala, ele ficou conversando com a Elaine, e eu comecei a conversar com ela, e de repente eu perguntei: escuta, me conta a história da sua conversão. Como é que foi o seu encontro com Jesus? Irmãos, nós não somos perfeitos, nós somos aperfeiçoados com a presença de Jesus. Mas se nós temos Jesus, nós não podemos ser meninos, como o apóstolo Paulo diz: éramos meninos, agora nós somos homens. Nós temos a varonilidade perfeita em Cristo Jesus, na qual nós nos espelhamos. E quando eu perguntei àquela mulher daquele jeito, os olhos encheram de lágrimas, ela começou a chorar, dizendo: pastor, eu sofro com isso, porque eu ouço o tempo todo, mas pastor, eu nunca tive uma experiência real com Cristo Jesus. Eu disse: minha irmã, e você quer ter? Ela: eu quero, pastor. Como é que eu faço? Eu estava encantado naquele momento com a ação do Senhor, porque eu não estava falando com uma pessoa lá da rua, uma pessoa que estava vindo do ateísmo, eu estava falando com uma pessoa que estava na igreja, que fazia parte da igreja. Eu perguntei: filha, como é que foi que você se tornou membro da igreja? Eu disse: pastor, eu era católica e me casei com ele evangélico. E quando nasceu nosso primeiro filho, eu disse: vamos batizar na igreja. Eu disse: na minha igreja, na sua não.
Você está indo na minha igreja de vez em quando, eu vou com você de vez em quando na missa, mas vai batizar o filho na nossa igreja, na minha igreja. Contrariada ela foi. E quando estavam na frente batizando a criança, o pastor disse: eu vou aproveitar esse momento para fazer a sua profissão de fé e te batizar. Você acredita na Bíblia? Acredita em Deus? Sabe que é pecador? Então, professa e batizada. Virou crente. Irmão, só tem um jeito de virar crente. Assim, você pega o crente, vira. Aí ele virou crente. Eu virei um crente. É uma transformação de vida. Deixa tudo. Deixa as artimanhas da carnalidade, as reações que tinham. Esses homens aqui vão sendo trabalhados por Jesus na caminhada do discipulado, mas o ponto principal é: deixaram tudo, como aquela mulher na beira do poço. Jesus alcança o coração de uma mulher adúltera, perdida, uma mulher que não sabia nem como adorar a Deus, mas quando ele toca na alma daquela mulher, ele a transforma numa missionária que corre para a sua aldeia. Venham conhecer Jesus. Deixou imediatamente o balde no poço. Ela dependia daquela água, tinha que buscar todos os dias. Agora ela encontrou a água da eternidade dada por Cristo Jesus. A prioridade é Ele. Precisa ser Ele. Eu não estou dizendo que você vai largar o seu cônjuge, deixar a sua família. Não é isso que nós vamos fazer hoje, vamos pensar dessa forma. Aqui nós vemos o impacto de Jesus, não para dividir a família, mas para chamar: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. O primeiro lugar que nós vamos testemunhar é dentro da nossa casa. Mas é preciso que Ele seja a prioridade. Jesus tem uma palavra dura em Lucas capítulo 14, versículos 25 a 27. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Nós estamos falando aqui de alguém que é crente numa casa onde os outros não são crentes, então vai sair de casa. Não é. O que Jesus está dizendo é que se estas pessoas, o nosso relacionamento, dentro do nosso coração, têm prioridade, estão acima dele próprio, pode se transformar num ídolo, pode se transformar num tipo de cultivar um endeusamento, seja de pessoas, seja do trabalho, seja do estudo. Para o pastor, não é, pastor Lucas? O perigo do ministério ficar acima de Jesus. Para nós, irmãos da sociedade, o perigo da sociedade ficar acima de Jesus, não pode ter nada. Nós precisamos tomar a nossa cruz dia após dia, significa renunciar a nós mesmos, ao nosso ego, e seguirmos a Jesus. Os primeiros discípulos foram chamados, abriram mão de tudo aquilo que consideravam o centro da sua vida. O que é que Pedro, André, Tiago e João deixaram para trás? Barcos e redes. O que é que Mateus deixou para trás? A coletoria. A sua profissão exprimida entre romanos e judeus, e ele encontra então a beleza de seguir a Jesus e produz o evangelho. Marcos está agora restaurado pela graça de Jesus, voltando ao ministério, recebendo de Pedro, e então registra essa história maravilhosa de Jesus, que veio servir e veio chamar homens e mulheres para servir no reino de Deus. Em Lucas, no capítulo 14, versículo 62, Jesus está falando a algumas pessoas que querem segui-lo, mas querem fazer alguns acertos primeiro. E ele diz: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Arar hoje é um pouco mais fácil, porque é tudo computador, tem até satélite no negócio, traça ali e vai embora. Eu estava falando com uma pessoa lá do Paraná, de zona rural, me explicando sobre essa questão de olhar fixo. Existe um ponto imaginário, e é assim que vai, se olhar para trás, perde o ponto. Olha o que Jesus está dizendo. Nós olhamos para Ele. Ele está andando sobre as águas no meio das tempestades da vida. Estamos olhando para Ele, não vamos afundar. Ele está no barco.
Parece que ele não está fazendo nada, ele está dormindo. Jesus está naquele momento no barco. É isso que os discípulos precisavam entender, porque eles vamos atravessar até o outro lado. A segurança é a presença de Jesus. Então nós somos chamados para servir Jesus, seguindo a Ele, sabendo que a escolha é sempre dele, que o chamado é sempre dele e que a prioridade nas nossas vidas sempre será Jesus. Irmãos, nós continuamos, vamos continuar, vamos orar pela nossa conferência, e vamos continuar caminhando e olhando para a Bíblia, explorando esse tema de que nós somos chamados para servir. Aliás, está dentro da nossa base bíblica, dentro do nosso alvo, dentro da nossa missão, aquilo que é da própria igreja já há algum tempo, nós queremos trazer à tona agora na conferência, entendendo realmente que nós somos chamados para servir, mas seguindo alguém real. Não é uma religião não é um ritual, é uma pessoa. Jesus se relaciona conosco como meu pastor, como seu pastor, é o nosso Deus, mas o relacionamento conosco é pessoal. Então, como é que nós aplicamos isso para nós hoje aqui? Nós somos chamados para servir seguindo a Jesus. Primeiro, Jesus é quem tem todo o poder para cumprirmos a missão. Não é nossa, é dele. Pessoal orando e preocupado, finanças, como é que nós vamos fazer? Se vem dele, ele vai providenciar, nós precisamos entender isso. Em Mateus 28, 18, antecede aí a nossa base bíblica, que é Mateus 28, 19 e 20, porque no Mateus 28, 18, Jesus diz, quando se aproxima dos discípulos já ressuscitado, já na sua transição para o céu, ele vai deixar esses homens em quem ele investiu, a quem ele discipulou, e que vão ser totalmente habitados pelo Espírito Santo, daqui a pouco em Atos 2, e vão levar à frente tudo aquilo que receberam de Jesus. Então ele diz no versículo 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Se lembre um pouquinho do sermão hoje de manhã, não tememos nada, não tememos sistemas, ideologias, não tememos homens que se levantam para perseguir o Evangelho, para tentar abafar a palavra, produzirem leis, há um sistema voltado para isso, não tememos, nós temos o poder e a autoridade do Senhor Jesus para pregar o Evangelho, para curar doentes e enfermos, para expulsarmos demônios, isso faz parte da vida do crente, não em slow motion, com iluminação especial, sendo projetado na mídia, para dizer que a igreja é uma... Não, nada disto. Mas nós temos tudo isso porque recebemos o poder que vem dele. Esse poder é compartilhado por Jesus com você e comigo, como igreja. Então, creia nisso, você tem poder e autoridade de Jesus. Você não é Deus, nem um semideus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, como nós vimos hoje de manhã. Então, é Ele quem age através de você. Em segundo lugar, nós somos chamados para servir seguindo a Jesus, quando entendemos que Jesus é quem dá propósito à missão. Irmãos, quantas programações nós temos na igreja, quantas atividades, são importantes para a nossa vida, o nosso relacionamento, mas nós temos uma missão a cumprir como igreja, e é Ele quem dá propósito e direcionamento. Nós não precisamos inventar, gente, há tantas coisas sendo inventadas hoje. Eu tenho sido assediado através de WhatsApp, através do Instagram, através do Facebook, eu creio que outros irmãos que estão no pastorado também, são pessoas que querem prometer. Fiquei chocado essa semana, pastor, com algo que chegou a mim, um homem todo simpático, na frente de uma biblioteca, dizendo, pastor, bem assim, eu vou ser quase literal, pastor, você ainda é daqueles que perde tempo preparando sermão, com tantas coisas para você fazer, tem que estudar esses livros, ler. Queremos apresentar um aplicativo, basta você colocar o texto bíblico e você terá um belo sermão produzido em 5 minutos. O que é isso, irmãos? Olhamos para o Senhor, é Ele quem dá propósito, é Ele que nos dá a palavra, que foi inspirada pelo seu Espírito no passado, e é Ele quem ilumina a nossa mente. Por isso a insistência, leia a Bíblia todos os dias, medite na Bíblia todos os dias, para você ter em você, encarnado em você, esta palavra do Senhor. Em Mateus 28, 19 e 20, nós temos aí a base bíblica, a nossa base bíblica, que tem alimentado a caminhada da igreja e que vai agora também ser explorada durante a conferência. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação do século. Esse é o propósito. Está traçado o caminho. Evangelizar, discipular, obedecer, para desfrutar da presença de Jesus. Jesus está presente na vida da igreja que obedece dessa forma. Ela tem um propósito. Qual é o nosso propósito? O nosso propósito é que o nome de Jesus seja pregado como o único e verdadeiro Salvador. Em terceiro lugar, nós somos chamados para servir seguindo a Jesus, entendendo que Jesus é a prioridade da missão. Os chamados que nós vemos na Bíblia e na história da igreja renunciaram a tudo que estava no centro de suas vidas. Irmãos, nós somos chamados de igual modo a renunciar. Se a gente quiser fazer a missão, guardando no nosso ego, cultivando as nossas carnalidades, não abrindo mão do nosso orgulho e muitas vezes da vaidade e da soberba de quem quer fazer as coisas, mas não entendeu ainda que a prioridade da missão é justamente cumprir a missão. E a igreja só cumpre a missão, o crente só cumpre a missão quando ele diz, olha, há novos convertidos, há pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, através da nossa pregação e através do nosso testemunho. É a prioridade. Precisamos rever as nossas prioridades, o nosso dia a dia, a nossa agenda, a nossa semana, como é que nós nos envolvemos com isto. Há uma palavra pesada de Jesus, eu quero recorrer agora para Mateus, capítulo 10, versículos 37 a 39, porque agora Jesus fala de amor, realmente ele diz, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Novamente, a palavra de Jesus não é destruir relacionamentos, mas é rever, para saber se Ele está no centro do nosso coração, se Ele realmente é o Rei, aquele que tem toda a autoridade sobre as nossas vidas, é aquele que manda, que ordena, e só nos cabe obedecer para fazer aquilo que é da sua vontade. Irmãos, pode ser chamado de discípulo de Jesus quem não renunciou? Eu preciso pensar sobre isso na minha vida. O que eu preciso renunciar ainda? Como resultado do contraste que eu faço com Cristo Jesus. Deus se torna gente, esvazia-se da sua glória sem deixar de ser Deus, mas vem cumprir a vontade do Pai. Nós cantamos ainda agora, e a palavra do apóstolo Paulo em Filipenses, obedeceu até a morte e morte de cruz. Vamos nos preparar para a ceia, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia ainda mais uma vez, ou acessasse, por favor, no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Eu usei esse mesmo texto hoje na conclusão do sermão de manhã, quero voltar a ele agora, para entendermos essa palavra de Paulo, não somente dirigida a Timóteo lá na história, mas essa palavra que o Espírito Santo traz até os dias de hoje e dirige para mim e dirige para você. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Nós somos chamados para servir, seguindo a Jesus, servindo a Jesus de todo o nosso coração. Quero convidar você a ficar em pé, para orar comigo nesse momento. Pessoal, as irmãs do Candeia já podem vir à frente, Vanessa já pode ficar ali no piano, nós vamos entrar nesse momento aqui, no momento da ceia. Mas ore comigo agora.
Estamos nessa caminhada, irmãos, e realmente orando para que seja algo diferente. Essa igreja é uma igreja missionária. É uma igreja que plantou igrejas aí pelo sertão afora, 141 anos. Vimos hoje de manhã como uma corrida, né? Domingo passado também. Os irmãos do passado passaram o bastão para nós. Homens que enfrentaram intempéries, desde a chegada do pastor Simonton, no Rio de Janeiro, as dificuldades enfrentadas, vai à frente, o evangelho se esparrama e chega no Ceará com o pastor Deleice em 1882, fazendo o trabalho, aprendendo português. Em 1883 funda a igreja. Então nós vamos descortinar aqui de pastores e presbíteros, homens e famílias e mulheres de Deus, fazendo trabalho, muitas vezes perseguidos. Alguns já partiram, estão na glória. Deus os recolheu. Outros continuam como nosso veterano, pastor Toniel aqui, 94 anos, sabendo contar a história. Irmãos, esse pessoal passou o bastão, está passando o bastão. E nós estamos recebendo para investir na IPF do futuro, os nossos filhos, passando o bastão, e eles vão acreditar nesse fervor missionário, quando verem isso dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. A nossa igreja tem sido chamada novamente para restaurar a sua visão. Olhe comigo nesse sentido. Oh Deus amado, nós queremos agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de meditarmos na Tua palavra de uma forma tão livre, Senhor. Em outros lugares a Tua palavra é perseguida, os Teus filhos e filhas têm sido até torturados e mortos por amor ao Evangelho. Ó Deus, nós oramos por esta igreja que é perseguida, que é pressionada, para que continue firme no seu testemunho. Ó Deus, mas nós oramos também por nós, para que não nos enganemos, Deus, diante das ciladas, das armadilhas que têm sido feitas dia a dia, para enfraquecer o Teu povo, através de tanta coisa que o mundo inventa, para afastar da palavra, para esmorecer da vida de oração. Ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, nós queremos servir ao Senhor, servir de todo o nosso coração. Nós queremos proclamar o Teu nome, ó Senhor amado, como único e verdadeiro Deus. Nós queremos seguir ao Senhor. Temos a palavra do Senhor no nosso coração. Por isso, nos ajuda, Senhor, nos ajude a vencer as nossas dificuldades, a timidez, muitas vezes, o constrangimento. Deus, encha-nos da coragem do Espírito Santo, da ousadia que vai em frente, pregando e vivendo o Evangelho, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.